Oi. Após quase 2 meses sem gravar, eu resolvi voltar a fazer um vídeo e... Bem, o tema que eu escolhi para esse vídeo foi sobre... Eu queria falar sobre a evolução dos conceitos de gravidade e força. Óbvio que seria apenas um primeiro vídeo, né? Seria necessário mais para que eu pudesse abordar totalmente esse tema. Mas, antes de começar a falar sobre isso necessariamente, eu queria falar sobre os conceitos dos 4 elementos, que você já deve ter ouvido falar. Água, terra, ar e fogo. E é interessante notar que esse conceito, né, que dizia que tudo que existia no universo era tudo era formado por combinações desses 4 elementos, e eles existiam em diferentes culturas, em diferentes épocas ao redor do mundo, né? No mundo ocidental, né, na Grécia, mas também no mundo oriental, na China, na Índia, na Tibete, enfim, havia várias culturas diferentes que tinham essa mesma teoria, né? Óbvio que cada uma com suas particularidades. Por exemplo, na China havia também, além desses 4 elementos, havia outros 2, como o metal e a madeira, se eu não me engano. Enfim, detalhes à parte, é interessante você pensar como que culturas tão diferentes desenvolveram mais ou menos as mesmas ideias, né? Mas o que diz respeito ao vídeo de hoje, eu queria apresentar o Empédocles de Agrigento, né, que foi um filósofo grego, que ele é atribuído a ele essa formação desse conceito dos 4 elementos no mundo ocidental. Seriam terra, água, ar e fogo. Na época ainda havia uma dúvida sobre se todos eles seriam de fato elementos, seriam coisas que existiam por si só. Havia essa dúvida filosófica, né? O que é que faz de algo ser, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre filosofia, até porque não é minha área e eu estaria botando a mão no fogo, mas, por exemplo, como é que eu sei que o ar de fato existe? Eu não vejo, eu não toco. Como é que eu sei que ele é algo e não um efeito? Como é que eu sei que ele é um elemento mesmo, ou ele é um efeito de outros elementos? Bom, o próprio Empédocles resolveu esse problema, entre aspas, né? Ele supostamente provou a existência do ar fazendo esse experimentozinho que eu estou representando aqui por 2 copos, um cheio de água e outro emborcado dentro do primeiro copo maior. Então, a gente fazendo essa experiência, se o copo antes estava vazio, mesmo após ser mergulhado na água, a água não penetra a região vazia do copo. Empédocles explicava que isso acontecia porque, de fato, o copo não estava vazio. Já havia algo lá dentro que era o ar, o elemento do ar. E isso não é bem uma prova dentro do que a gente entende atualmente, mas foi como a maneira como ele explicou que, de fato, o ar era um elemento. Bem, vamos colocar ele aqui na nossa linha do tempo. Por que eu citei os 4 elementos, né? Essa teoria ela também era defendida por Platão e Aristóteles. Porque a dinâmica, como nós conhecemos usando os termos atuais, né, a explicação do movimento das coisas, ela é dividida em 2 tipos. Havia os movimentos naturais e havia os movimentos não naturais. Os movimentos naturais são aqueles que obedeciam à seguinte ordem: fogo acima do ar, acima da água e acima da terra. Ou seja, tudo que é constituído tem uma determinada porcentagem desses elementos, e isso determinava a sua posição natural. Por exemplo, a água da chuva cai porque a água, a posição natural dela é abaixo do ar e acima da terra. Quando tem uma queimada e o fogo ou o ar daquela queimada sobe, isso acontece porque o ar sua posição natural seria acima da terra e acima da água, né? E por aí vai. Por exemplo, disso sai o conceito de leveza. Não leveza no sentido de mais leve, mas no sentido de que está mais ou menos posicionado nessa régua aqui dos 4 elementos. Por exemplo, aqui eu representei um copo com
a área azul seria uma água limpa, a área amarela seria uma água suja. A água suja ficaria abaixo da água limpa, porque ela seria mais constituída de terra do que a água limpa, e portanto sua posição natural seria abaixo da água limpa. As bolhas de ar, que por serem mais constituídas de ar do que água, elas necessariamente subiriam. E mesmo o gelo sendo sólido, ele flutuaria acima da água, pois ele teria partes de sua constituição formadas pelo elemento ar, né? Isso dentro desse conceito de leveza, né? As bolhas de sabão, por exemplo, ainda dentro dessa teoria, você vê que não havendo correnteza de ar para arrastá-las de um lugar para outro, elas caem. E por que elas caem? Porque elas estão no meio, que é o próprio ar, só que além disso, elas têm umas bolhas. Elas têm o sabão, né? Tem a água e o sabão envolvendo elas, que teria menos leveza do que o ar contido nelas, e por isso elas cairiam. Bom, eu não preciso afirmar, não preciso reforçar que essa teoria está errada, né? Mas foi uma das primeiras explicações que se deu para esse tipo de queda livre dos corpos, né? Um dos primeiros conceitos a respeito do comportamento do que a gente chama hoje de gravidade. Bom, nós descrevemos a causa. A causa é a busca por sua posição natural. Agora nós vamos falar sobre o como. Mas, eu até esqueci aqui, antes de falar sobre o como, o Platão havia postulado a existência de um quinto elemento, que posteriormente será conhecido como éter. Nós já até falamos sobre ele em outros vídeos. Mas as razões por qual seria necessário esse quinto elemento vão ficar mais claras daqui a pouco. Bem, agora sim, vamos falar sobre como. A causa dos elementos é a busca por sua posição natural. O como, segundo Aristóteles, era devido a duas coisas. Uma era a densidade do meio e a outra era o peso do corpo. De acordo com Aristóteles, quanto mais pesado fosse um corpo, mais rápido ele cairia. Aqui nesse slide eu desenhei à esquerda uma bola de boliche e à direita uma bolinha de plástico qualquer. A bolinha de boliche, segundo a teoria de Aristóteles, por ser mais pesada, ela cairia mais rapidamente do que a bolinha de plástico. Ok? E havia uma proporcionalidade no que diz respeito à densidade do meio. Aqui eu desenhei 3 copos, vamos dizer que no copo do meio tenhamos água limpa e no copo da direita nós tenhamos mel. Então, de acordo com a teoria de Aristóteles, quanto mais denso fosse o meio, mais lentamente cairia um determinado corpo. Então a bolinha no copo de mel ela cai mais lentamente do que a bolinha no copo de água. E, por lógica, né, se o mais segue o mais, o menos também segue o menos. Se você diminuir a densidade do meio em que o corpo está caindo, a velocidade vai aumentar. De maneira que o Aristóteles usou isso para argumentar que no vácuo, a velocidade de queda de um corpo, como eu tentei representar aqui no copo da esquerda, seria infinita. Ela simplesmente, por ser inversamente a densidade do meio, e a densidade do meio ser zero no vácuo, a velocidade seria infinita, e ele usou isso como argumento para dizer que o vácuo não poderia existir. E aí usou-se o argumento contrário, né? Se o vácuo não existe, como é que os planetas se deslocam? Porque se eles se deslocam em meio ao vácuo, eles deveriam se deslocar com velocidade infinita, o que não é verdade. Então foi daí que veio essa ideia de que haveria necessidade de um meio, o éter, para justificar o deslocamento dos planetas. Bem, nós falamos sobre o movimento natural e agora vamos falar sobre o movimento não natural. Esse aqui é o que mais se aproxima do que nós chamamos de força, né? E é de fato força, como nós chamamos, né, após Galileu e Newton. O movimento não natural ele acontece quando um corpo recebe de outro corpo um determinado impulso, né? Ele recebe por meio de contato. Por exemplo, eu desenhei uma bolinha de canhão sendo impulsionada por um canhão, mas você pode imaginar uma baladeira numa pedra, num estilingue, ou seja, simplesmente jogando uma pedra para cima.
durante o momento em que há contato, há um impulso, há uma transferência de energia de um corpo para outro. Mas então, disso tinha-se essa pergunta, né? Bom, após receber o impulso, depois que o contato se perde, por que o movimento não natural não se transforma imediatamente no movimento natural? Por que a bolinha não cai em linha reta, com velocidade constante, como dizia Aristóteles, em direção ao solo, logo após perder o contato com o motor, né, que eu estou chamando de motor, o agente responsável pelo movimento, no caso aqui o canhão? Por que o movido, a bolinha, não cai em linha reta em direção logo depois de perder o contato com o motor? Bom, Aristóteles argumentou que, porque assim, havia essa ideia, como eu até já falei em outros vídeos sobre a ótica, né, que havia essa ideia de que todos os efeitos eles se faziam necessário se manifestar por meio do contato. Até na ótica, aqueles que defendiam que os eram responsáveis por emitir os raios de luz, eles faziam esse argumento porque eles precisavam eles sustentavam-se nessa ideia de que tudo acontecia por meio do contato, né? A luz saía do nosso olho, tocava um determinado objeto, depois voltava para o nosso olho trazendo a informação do objeto que havia sido tocado. Então, aqui também havia essa ideia de que sempre tem que ter um contato para haver um movimento não natural. Então, para responder esse problema dessa teoria do movimento não natural, Aristóteles postulou que o que impulsionava o corpo era, na verdade, o próprio meio, após a perca do contato, né? Por exemplo, aqui eu desenhei uma flecha, né, que já teria sido lançada. Esses pontinhos azuis representariam o ar deslocado pela flecha em movimento. E, segundo Aristóteles, era justamente o fato da flecha ter deslocado o ar que faria com que ela, aqui na parte de trás da flecha, impulsionasse o próprio ar deslocado pela flecha, impulsionaria a flecha para frente. Eu não preciso dizer que isso está errado, né? Mas era a explicação que se tinha na época e nós vamos criticar isso ainda nesse vídeo. Bem, uma das críticas a respeito das teorias de Aristóteles veio das primeiras, pelo menos no que diz respeito ao que eu vou mencionar nesse vídeo, veio por meio de Stratton de Lampsaco, um físico e matemático persa, e ele observou o que acontecia com a água caindo. Por exemplo, aqui eu peguei um videozinho para ilustrar. Quando a água cai, inicialmente ela cai de forma contínua, mas à medida que ela vai caindo, né, a parte contínua se separa em gotinhas, e essas gotinhas vão aumentando a distância uma em relação à outra, como eu tentei representar aqui nesse desenho, com a altura, né? Quanto mais elas caem, maior é a distância entre uma e outras. Isso era uma demonstração clara de que aquela ideia de Aristóteles que o corpo caía com velocidade constante estava errada. Essa é uma primeira demonstração que a gravidade, o que nós chamamos hoje de gravidade, era de fato uma força, como nós dizemos hoje em dia. Bem, vamos colocar aqui ele na linha do tempo. E por fim, o último personagem desse vídeo, né, John Philoponos, foi um filósofo, médico e um teólogo cristão bizantino. E ele fazia muitas obras que eram comentários das obras de Aristóteles, e não apenas comentários, às vezes eles faziam críticas a essas obras. Veja que eu não encontrei uma foto realmente dele, então eu peguei aqui um vulto qualquer no Pexels e botei apenas o nome dele em cima, né? Só para não dizer que eu não vou colocar ele na linha do tempo. Então, por exemplo, a respeito a primeira crítica que ele fez foi a respeito da queda dos corpos, que eram de acordo com Aristóteles, seriam mais rápidos com maior fosse o peso.
Philoponos dizia que isso não era verdade, que isso acontecia independentemente do peso. E ele fez essa afirmação 1000 anos antes de Galileu. No entanto, Galileu ainda recebe o crédito por essa descoberta, porque os argumentos usados por Philoponos eram mais, digamos, racionais do que experimentais. Galileu não, ele fez realmente uma demonstração experimental de que isso de fato, que a afirmação de Aristóteles de fato estaria errada. Mas não muda o fato de que 1000 anos antes já havia quem defendesse essa tese. A respeito do movimento não natural, por que acontecia? Ele satirizou a ideia de Aristóteles que o próprio meio seria o responsável por manter o movimento não natural após o corpo receber determinado impulso. Ele dizia, ora, se o próprio ar é responsável por empurrar a flecha para cima, os soldados não precisariam de arcos para lançar suas flechas, bastava eles assoprarem ou abanarem as flechas, enfim, algum vento muito forte, que a flecha iria se propagar na direção contrária ao vento, que não é o que acontece. Mesmo que você tenha um vento muito forte, o que normalmente acontece é a flecha ser jogada na direção do vento e não na direção contrária. Bem, isso foi mais uma das críticas a respeito do trabalho dessas ideias de Aristóteles, mas a principal contribuição à física de Philoponos foi a teoria do ímpeto, né? Ela veio para corrigir esse problema do movimento não natural. Ele afirmava que o impulso cedia uma determinada quantidade de alguma coisa, né, que era essa coisa, é o ímpeto, seria um tipo de proporcionalidade entre a massa e a velocidade, e uma vez que o corpo perde o contato com o impulsionador, né, com esse motor, essa causa do movimento, aquele ímpeto ficaria impregnado no corpo. E, bem, à medida que ele fosse se deslocando, aqui eu representei o ímpeto de uma forma didática, apenas como se fosse uma bateria de um celular, né? Com essas barrinhas como se fosse o valor do ímpeto. À medida que ele fosse deslocando, ele seria em parte motor e movido, né? Movido porque ele recebeu o impulso do canhão, e motor porque ele estaria impulsionando também moléculas de ar que estariam no seu caminho, e isso faria com que ele cedesse parte do seu ímpeto ao longo da trajetória para as moléculas do ar também, e assim ele ia perdendo um pouco do seu ímpeto, até que quando o ímpeto zerasse, o movimento cessasse, movimento não natural, né? Bem, esse conceito, por mais que também esteja errado, ele representa um certo avanço no que diz respeito à teoria do movimento não natural, e tinha consequências importantes. Por exemplo, esse teorema do ímpeto é o que vai ser, ele é um predecessor, digamos, do que seria mostrado por Galileu mais na frente como a inércia, né? E ele foi importante também porque com a teoria do ímpeto não se fazia mais necessário a existência do éter. O éter era um elemento que surgiu para resolver problemas de outras teorias, né? Não é algo que foi de fato demonstrado que existia. E de acordo com a teoria do ímpeto, os planetas, por exemplo, não precisariam de um meio para ser deslocado. Após receber o impulso, eles simplesmente teriam um deslocamento perpétuo, porque como haveria o vácuo, eles não perderiam, como eles se deslocam no meio do vácuo, eles não perderiam o ímpeto e ficariam se movimentando eternamente. Inclusive ele usou isso para dizer que, ao contrário do que dizia Aristóteles, que o universo, segundo Aristóteles, teria duração infinita, né? Ele teria, para Philoponos, o universo teve um começo. E ele usava isso como explicação de que o começo foi o momento em que Deus deu o impulso para os planetas. Bem, enfim, e
diferentemente do que acreditava Aristóteles, que dizia que o vácuo não existia, Filoponos afirmava que não apenas o vácuo existia, como era possível medir alguns de seus efeitos. Como, por exemplo, aqui eu tentei desenhar grosseiramente uma pepita, né? Quando você aperta aquela parte da borracha, você consegue fazer uma quantidade de líquido subir nessa parte cilíndrica do vidro, né? Ou seja, Filoponos afirmava que isso acontecia de acordo porque o vácuo que nós criaríamos, ele exercitaria força, né? Embora essa explicação esteja errada, é um aprimoramento, né? A ciência está sendo construída ainda a respeito do que é de fato o vácuo, e eu vou dedicar um vídeo inteiro só sobre isso, principalmente pelas contribuições dadas por Filoponos. Eu queria apenas encerrar falando que, apesar de ser o ímpeto, apesar de ser uma proporcionalidade entre a massa e a velocidade, ele não é o momento como nós conhecemos na física newtoniana, porque na física newtoniana o momento é meio que um sintoma do movimento. O ímpeto, na teoria do ímpeto, ele não é um sintoma, ele é a causa do movimento, é o motivo de existir do movimento. E lógico, né, isso vai ser demonstrado mais à frente errado, mas eu vou dedicar um outro vídeo sobre isso. Por aqui eu vou encerrar esse vídeo. Eu quero agradecer se você ficou até aqui. Muito obrigado e fique com Deus.